É, tá bom, eu vou começar apresentando. Esse é o trabalho feito por nós quatro. Eu sou o Arthur, tem a Daniele, a Jailma e o Vinícius. Nós vamos falar sobre extração de informação. É um tópico que tem sido muito importante, muito usado dentro dessa área de inteligência artificial, com LLMs. A gente vai falar conceitos sobre extração da informação de modo geral, falar sobre elas com o uso de LLM, apresentar conceitos de modo geral e no final falar um pouco sobre fine tuning. Tudo bem? Social. Então, vamos começar definindo o que é extração da informação, né? Muitas vezes citado em inglês, né, como Information Extraction mesmo, nós deixamos como IE nos slides. Tem toda uma área de pesquisa em torno disso, que é a respeito da necessidade de extrair informações em lugares. Pode ser em textos, é o mais óbvio, mas se você for pensar de uma maneira geral, também tem para imagens, para coisas, que é uma necessidade muito importante por várias razões, seja em área de pesquisa, seja para extrair resumo. Então, se você tiver um texto, um livro, você tem a necessidade de repente de resumir e você precisa sintetizar ali o que é importante, né? Não basta buscar palavras aleatórias. Pode ser, por exemplo, para tirar informação de um vídeo, na hora de rotular um dado. Então, essa é uma área por si só, né? Como diz aqui, mineração de dados, extrações de relações, entre as coisas. Então, aqui já tem um exemplo, nós vamos falar um pouco melhor dele. Uma frase, por exemplo, João comprou 10 ações da empresa, né? É possível pegar de uma simples frase, relações, por exemplo, saber que isso é uma compra, saber que um comprador é o João, e isso pode também ser disponibilizado de uma maneira que possa interessar, por exemplo, no caso de um programador, isso pode ser colocado como uma forma de uma lista, de um JSON. É, Pensando no tipos de abordagem do IE, é comum se caracterize elas em dois tipos: a extração de informação discriminativa e a extração de informação generativa. A generativa até o tópico que é importante aqui para a matéria, né, que tem a ver justamente com o uso de LLMs. E a discriminativa, perdão, é considerado um jeito mais tradicional. Também tem muita coisa dentro da área de inteligência artificial, como é o caso das PLNs, aqueles processadores de linguagem natural. Eles sempre fizeram muito uso dessa ferramenta para poder extrair informação, e isso um pouco antes, né, das LLMs virem e tomarem conta do mercado. É, de um modo geral, a maioria deles seguem assim modelos baseados em probabilidade, também com coisas como aprendizado de máquina. O- Quando se fala de extração da informação, existem três componentes que são muito usados. Eles são conceitos teóricos e que eles servem tanto para o conceito de IA discriminativa e quanto da IA generativa, embora na IA generativa ele seja um pouco mais implícito, que são esses três, que é o NER, reconhecimento de entidades nomeadas, o RE, extração de relações, perdão, alguém falou alguma coisa? NER, reconhecimento de entidades nomeadas, RE, extração de relações, e o EE, extração de eventos. Isso pode ser considerado teoricamente e conceitualmente, três partes, assim, tarefas importantes na parte de extrair os dados, por exemplo, de um texto, entidades, eventos e relações. Então, se voltar naquele exemplo que eu dei no começo, ou agora nesse que está aqui, Maria viajou para São Paulo. Quando a gente fala, por exemplo, de entidades nomeadas, você pode pensar assim, a pessoa que viajou, no caso é a Maria. É importante, no caso de um texto, você conseguir obter esse tipo de informação. Então, e aí você tem a relação, né? Que é a viagem, e no caso do exemplo é viagem, mas você pode também ter outros tipos de relações. Por exemplo, se você fala que, naquele exemplo, João comprou ações da empresa X, um texto, de repente, você pode ser capaz de perceber que as ações pertencem à empresa X, mesmo que a palavra pertencer não esteja, por exemplo, na frase. Então, esse tipo de coisa é importante. E você tem, no caso do exemplo, o evento que é a viagem em si. Houve uma viagem feita pela Maria.
Essas subtarefas elas são muito importantes, como falada, e a IA generativa ela é mais perto do assunto que interessa um pouco a nossa aula, que ela é feita através de IA generativa e usa-se muito as LLMs. Então, você tem a possibilidade de fazer interação, em vez de esse ser um modelo mais rígido, com regras ou coisas assim, existe a possibilidade de você passar um texto e passar um prompt e explicar como ele quer. Você pode explicar, por exemplo, como que se quer a saída. Isso é feito generativamente. Isso é muito importante porque tem muita pesquisa recente, e isso é muito poderoso e isso é muito versátil também. Existe diferença entre as duas, né? É, na forma, muitas vezes, como o programa, por exemplo, é construído e como está escrito aí, por exemplo, IA generativa busca modelar as distribuições completas dos dados, gerando ou criando sequências de informações a partir de modelos probabilísticos. Ela foca em gerar novos dados ou predições baseadas em conjunto de instruções. Hum. A IE, perdão, tem hora que eu estou me enrolando, né? O IE com IE, com IA. A IA generativa, como eu falei, ela faz uso de prompts, então prompt engineering, que está muito na moda se falar, ela permite mais flexibilidade, porque as ferramentas de LLMs, elas são muito poderosas, né? Todo mundo aqui, essa matéria de tópicos de LLM, então todo mundo está usando o tempo inteiro na vida, no dia a dia, já virou comum na vida das pessoas, sabe que você tem muitas possibilidades de coisas que pode fazer. Você, como eu falei, fazer resumo, gerar listas JSON, você pode pedir para gerar relações, por exemplo, você pode pedir um texto inteiro e perguntar por exemplo, se tem uma lista, várias pessoas num texto e tem determinadas profissões, você pode perguntar algo só como diga as pessoas e as profissões e ele pode te retornar aquilo, entende? É, mas esse conceito sobre reconhecimento de entidades nomeadas, estações, relações, estação de evento, ele é um tópico muito importante. Quando se pesquisa muito sobre extração de informação, normalmente se encontra muito essa definição, é uma definição teórica e ela também é bastante implícita dentro da IE generativa. Agora sou É, eu, né? agora a parte mais de LLM vai seguir adiante junto com a Daniele e ela vai falar um pouco, né, sobre essas subtarefas e o uso da LLM. Obrigada, Arthur. Boa tarde, pessoal. Então, dando continuidade à nossa apresentação, né? Embora as subtarefas de extração de informação, como reconhecimento de entidades nomeadas, extração de relações e extração de eventos sejam bem definidas, sua execução enfrenta uma série de dificuldades técnicas e conceituais, e nós vamos passar por elas a seguir. Pode mudar de página, obrigada, Arthur. Então, gente, começando aqui, por que o IE é desafiador, né? Antes de falarmos sobre os desafios da extração de informação, eu acho que vale a pena a gente lembrar por que essa tecnologia é tão especial. Se a gente pensar, por exemplo, em todo o volume de texto que encontramos no nosso dia a dia, como, por exemplo, contratos, posts em redes sociais, artigos científicos, a IE trouxe algo realmente inovador, porque ela nos permite transformar essa quantidade de informação não estruturada em algo que podemos entender, analisar e usar de forma prática. Podemos dizer que é como se fosse encontrar uma agulha no palheiro, mas de forma automatizada e em tempo recorde. Só que, como toda inovação, a IA também tem os seus desafios. A variedade de formatos, a constante mudança nos tipos de dados e a complexidade das informações tornam o processo bem mais complicado do que parece à primeira vista. E é sobre isso que nós vamos falar agora. É basicamente os obstáculos que precisamos superar para aproveitar todo o potencial dessa tecnologia. Então, assim, a gente tem basicamente aqui três obstáculos, né? O primeiro deles seria fontes variadas, que é justamente onde aí processa dados provenientes de diferentes domínios e formatos textuais, como a gente já falou antes, artigos científicos, redes sociais, contratos legais. Cada uma dessas fontes
apresenta diferenças significativas em termos de vocabulário, estrutura e estilo. Então, por exemplo, em um contrato jurídico, termos como rescisão ou multas contratuais são recorrentes, enquanto em redes sociais, a linguagem é muito mais informal, inclui gírias e emojis. Essa diversidade torna difícil para um único modelo se adaptar de forma eficaz a todos esses cenários, exigindo abordagens que compreendam os padrões particulares de cada domínio, ou seja, modelos capazes de entender padrões específicos de cada domínio. Um outro ponto são os requisitos dinâmicos. E aí é preciso acompanhar mudanças frequentes nos objetivos de extração, porque a gente tem, porque os tipos de informações relevantes podem variar muito de acordo com o objetivo. Então, por exemplo, em um cenário, pode ser necessário identificar nome de pessoas e organizações. Em outro, identificar eventos específicos e suas relações contextuais. Em um contrato, por exemplo, pode ser necessário identificar cláusulas específicas, como prazos e multas. Em redes sociais, o foco pode ser a identificação de menções de marcas ou sentimentos expressos por usuários. Essa variação constante exige modelos que se adaptem sem necessidade de treinar novamente todo o sistema. E o terceiro ponto seriam as estruturas complexas. Os dados a serem extraídos apresentam formas não triviais. Entidades podem ser spams de texto ou fragmentos de texto que precisam ser identificados e classificados. Relações representadas por triplas, por exemplo, conectam entidades em estruturas. Identificar essas relações exige que o modelo não apenas compreenda as palavras individuais, mas também o contexto que estão inseridas, né? Além disso, os métodos tradicionais utilizam modelos independentes para cada subtarefa, como reconhecimento de entidades nomeadas, extração de relações e extração de eventos. Cada um desses modelos precisa ser treinado separadamente, o que depende de grandes volumes de dados anotados manualmente. Esse processo não só é custoso e demorado, mas também resulta em sistemas fragmentados que não compartilham conhecimento entre tarefas, aumentando a dificuldade de adaptação a novos domínios ou contextos. Pode passar, Arthur, por favor. Eu estava aqui e vim para casa. Obrigada. Então, gente, os desafios enfrentados pelas abordagens tradicionais de extração de informação, como a dificuldade, por exemplo, em lidar com diferentes contextos, necessidade de múltiplos modelos independentes e os altos custos de treinamento, evidenciaram a necessidade de soluções mais robustas. E é justamente nesse cenário que surgem os modelos de grande linguagem, né? Os LLMs. Esses modelos mudaram a forma como a extração de informação é realizada ao integrar diferentes subtarefas em um único sistema. Além disso, eles se mostram eficientes ao processar textos variados, desde linguagens informais, usadas em redes sociais, até documentos altamente técnicos, como, por exemplo, contratos jurídicos. Essa versatilidade supera as limitações anteriores e oferece novas possibilidades para lidar com tarefas de extração de informação em diferentes domínios. Pode mudar, Arthur, por favor. Então, aqui, como que os LLMs ajudam na tarefa de extração de informação? É, eles, na verdade, resolvem problemas que limitavam os métodos tradicionais, porque esses modelos foram treinados em grande volume de dados e conseguem identificar padrões complexos no texto.
Isso lhes permite compreender não apenas palavras isoladas, mas também o contexto em que elas estão inseridas. Assim, são capazes de realizar tarefas como extrair nomes, relacionamentos, eventos, mesmo em textos longos e diversificados. É, além disso, também elas conseguem realizar tarefas sem necessidade de treinamento específico, que é o que a gente chama de zero shot, ou com pouquíssimos exemplos de referência, que é o few shot. Isso representa uma economia significativa de tempo e recurso, porque o modelo pode ser adaptado para novas aplicações apenas ajustando as instruções dadas. Então, por exemplo, ao solicitar que o modelo extraia informações sobre cláusulas de um contrato ou identifique sentimentos em redes sociais, ele pode executar a tarefa sem precisar de um novo processo de treinamento. E aí, essas capacidades fazem com que os LLMs sejam frequentemente versáteis e eficientes, superando as limitações das abordagens tradicionais comentadas previamente. Pode mudar, Arthur, por favor. Um outro ponto é que os LLMs também permitem um uso unificado para tarefas de extração de informação. O que que isso quer dizer, né? Ou seja, diferentes dos modelos tradicionais, que necessitavam de modelos específicos para cada subtarefa, os LLMs conseguem realizar todas essas tarefas em um único sistema. E isso é possível porque esses modelos utilizam prompts bem elaborados para direcionar a tarefa que deve realizar. Então, com uma única instrução, como por exemplo, identifique entidades e relações no texto, o modelo é capaz de processar as informações e fornecer respostas estruturadas. Então, no mesmo exemplo que o Arthur deu anteriormente, você pode mudar mais uma paginazinha, Arthur, por favor? Então, por exemplo, nesse exemplo, né, se a gente jogasse um prompt, identifique entidades e relações, né? O modelo reconhece as entidades como João e empresa XYZ, a relação entre elas, que é comprou, e informações adicionais, que no caso é o número de ações, que seriam 10. É, Isso tudo sem a necessidade de fazer um novo treinamento completo. Pode passar adiante, Arthur, por favor. E aí, por que que os LLMs são práticos? Eles são práticos devido à sua capacidade de processar grandes volumes de dados de forma eficiente. Então, diferente dos métodos tradicionais que frequentemente enfrentam limitações de escala, né, os LLMs podem trabalhar com esquemas massivos de dados, contando milhões de entidades, sem que o desempenho seja significativamente comprometido. Um exemplo prático é o uso de LLMs para monitoramento de redes sociais. Empresas frequentemente precisam analisar postagens em plataformas como Twitter, Facebook, para identificar menções às suas marcas, avaliar o sentimento por trás dos comentários e detectar tendências emergentes. Então, assim, os LLMs conseguem processar esses dados em larga escala, extraindo informações relevantes em tempo real, como nomes de empresas, eventos mencionados, emoções expressas. É, Essa capacidade de lidar com grandes volumes em tempo real traz benefícios diretos para as organizações. Melhora a estratégia de marketing ao identificar rapidamente o que o público está dizendo sobre uma marca ou produto, auxilia na gestão de crises, permitindo uma resposta imediata a menções negativas ou potenciais problemas. Pode passar, Arthur. E aqui, continuando, né, do porquê é prático, eles também demonstram uma flexibilidade superior em relação aos métodos tradicionais para extração de informação.
principalmente devido à sua capacidade de realizar várias subtarefas de forma unificada. Então, assim, métodos antigos dependiam de modelos específicos para tarefas, né, como identificação de cláusulas, extração de entidades, da análise de relações e etc. E cada modelo precisava ser treinado separadamente, o que tornava o processo lento, caro e limitado em termos de adaptabilidade. Em cenários jurídicos, essa flexibilidade é crucial. Escritórios de advocacia e departamentos jurídicos lidam frequentemente com documentos extensos, e que mudam constantemente de formato. Esses textos contêm relações complexas entre diferentes entidades, como cláusulas contratuais, partes envolvidas, prazos legais, e aí os LLMs conseguem processar todas essas informações diretamente sem a necessidade de treinar um modelo específico para cada tipo de tarefa. É, Isso reduz o tempo necessário para extrair informações críticas e diminui significativamente também os custos operacionais, o que é bastante importante. Pode passar, Arthur. Ah, obrigada. E aí, como nem tudo são flores, embora os LLMs representem uma revolução na extração de informação, permitindo uma maior flexibilidade e eficiência e etc., a adoção dessas tecnologias apresenta desafios que não podem ser ignorados. Esses aspectos precisam ser avaliados cuidadosamente para garantir que os benefícios da tecnologia sejam plenamente aproveitados enquanto os riscos são minimizados. Então, assim, o objetivo é encontrar estratégias para mitigar essas barreiras e aumentar a eficácia do uso dos LLMs. Aí a gente agrupou aqui em quatro categorias para falar sobre, né? A primeira categoria seria a saída não estruturada, que é justamente quando os LLMs geram respostas em linguagem natural, como textos descritivos, que precisam ser organizados em formatos estruturados, como tabelas ou gráficos. Isso pode exigir ferramentas adicionais para processar os resultados e adaptá-los ao formato desejado. Um segundo problema bastante conhecido nosso são os problemas de alucinação, que a gente já falou até bastante aqui ao longo do curso, que é quando os LLMs produzem respostas que não correspondem à realidade ou ao texto fornecido. E isso afeta a confiabilidade, especialmente em contextos onde a precisão é crítica. Alta demanda computacional também é um grande problema, porque o uso de LLMs requer infraestrutura poderosa, incluindo GPU e servidores robustos, tanto para treinamento quanto para execução, o que pode gerar altos custos operacionais. E algumas vezes atualizações difíceis. Uma vez treinados, os LLMs têm dificuldades em incorporar novos dados ou informações sem um novo treinamento extenso. Isso limita, né, a sua capacidade de se manter atualizado em domínios dinâmicos. Então, assim, apesar desses desafios, a compreensão dessas limitações é essencial para criar estratégias que maximizem os benefícios e minimizem os riscos. Soluções, por exemplo, como fine tuning, mais eficiente e ferramentas de suporte podem ajudar a superar essas barreiras. Agora eu vou passar a palavra para a Jailma, que dará continuidade a essa apresentação. Bom, pessoal, boa tarde. Como o Dani falou, vou continuar a apresentação aqui. Jair, Então, oi, tá no slide certo? tá sim, valeu. Tá. Então, vamos retomar aqui rapidamente alguns conceitos de subtarefas de extração de informação que foi falado antes. Pode deixar o slide anterior. O que estava, Arthur? Isso, o outro. Isso. Aí. Tudo certo? E aí vamos falar sobre, rapidamente, já foi falado antes o que era extração de informação, também o que era reconhecimento de entidades. Vamos só lembrar aqui um pouco
porque vai ser mostrado uma pequena aplicação de uma dessas subtarefas. Então, a gente retoma aqui alguns conceitos, e em seguida a gente segue para explicar como que foi feito o fine tune, como que ele foi feito, como foi aplicado, enfim. E aí, na subtarefa, né, que a gente tem aí do NER, que é de reconhecimento de entidades nomeadas, né, algo que é bastante utilizado, principalmente em áreas médicas, jurídicas, educacionais também, enfim, qualquer área que precise, por exemplo, anonimizar alguns dados. E hoje em dia, com bastante discussão sobre a LGPD, né, ela está bem alta. Então, quando a gente está trabalhando com reconhecimento de entidades nomeadas, né, aí a gente tem a identificação das entidades, então, o algoritmo que você está utilizando, né, seja ele uma LLM ou então qualquer outra família de transformers ali do tipo BERT, ele consiste em localizar no texto informações correspondentes àquelas entidades. Então, informações correspondentes a pessoas, lugares, organizações, outras categorias de interesse, que isso também vai mudar conforme o tipo de documento que você trabalha, né? Às vezes, quando a gente está trabalhando com documentos que são da área médica, o que deve ser anonimizado ali, provavelmente alguma coisa vai ser diferente do que for, por exemplo, anonimizado para área jurídica e afins. Além disso, a gente também tem a característica de tipificação das entidades, né? Que, nesse caso, após ele identificar ali que é uma pessoa, que é um local, nome, por exemplo, uns caracteres que indicam que é o nome de uma pessoa, que indica que é o nome do local, que é muito claro para a gente, mas aí eles vão ter que inferir ainda, nessas ferramentas, ainda vão ter que inferir se aquilo é realmente uma pessoa, se é uma organização, se é um local, ou se é qualquer outro tipo de dado. Então, essas são duas coisas, né, duas tarefas que a gente faz quando está trabalhando com reconhecimento de entidades nomeadas. Inclusive, a aplicação, quando eu vou mostrar daqui a pouco, vai ser algo bem pequeno, mas eu vou retomar aqui sobre esse reconhecimento de entidades nomeadas, e aí vamos seguindo para o próximo slide para comentar um pouco sobre... Obrigada. Extrações das relações, né, que aí a gente já observa outros aspectos... Opa! Desculpa, gente, achei que tinha fechado no microfone. A gente já consegue identificar outros aspectos, né? Como classificação de relações, e aí você consegue determinar o tipo de relação que conecta duas entidades, sem se preocupar com a localização exata das entidades no texto. Eu acho curioso, não curioso, mas essa extração de relações, ela também é algo que está sendo bem pensado agora, novamente, com todo o discurso que está tendo da LGPD, que é, no caso, você conseguir, por exemplo, antes eu estava falando de entidades nomeadas, é realmente você identificar ali o que é o nome da pessoa, o que é o nome de um local, enfim. Só que existem algumas relações entre as palavras que conseguem, por exemplo, você consegue identificar quem é uma pessoa específica, se você estiver trabalhando principalmente em um conjunto de dados pequenos. Então, tem alguns estudos que estão trazendo aí essas extrações de relações, né? Então, estão sendo criadas ali com algumas tecnologias com grafo, alguma coisa que identifique relações entre o texto, para que fique mais difícil ainda de identificar aquela pessoa. Então, essas extrações de relações, né, a gente consegue classificar as relações, a gente consegue criar essa tripla de relação e ter uma relação completa com os dados que estão trazendo. Próximo slide, por favor, Arthur. Na extração de eventos, né, aí a gente já tem, dentro de uma frase, de um texto, enfim, a detecção de eventos e a extração de argumentos desse evento, né? Com a detecção de eventos, a gente consegue identificar, por exemplo, a palavra ou expressão que serve ali de gatilho para aquele evento, para saber se aquilo é um evento, né? Então, esse gatilho é o núcleo do evento, indicando a ação ou o acontecimento principal, né? Eu estava lendo algumas coisas que é bastante utilizado em estudos de dados de redes sociais, né? A galera estava vendo alguns papers, eles sempre usam isso com alguns eventos, porque lá tem bastante informação, e aí fica treinando o algoritmo para identificar se foi falado de algum evento ou não, ali também classificando o que seria o evento dentro daquela tarefa. Aí a gente tem a extração de argumentos de evento, então, quando você vai estar extraindo ali, o que vai estar olhando aqui é o agente, quem que realiza aquela ação, né? Qual o alvo, o impacto, ou seja, quem foi impactado por aquela ação, o local, onde que o evento aconteceu e também o tempo que aconteceu, né? Então, pode passar, por favor. Opa. E daí, dentro
dentro dessas subtarefas de extração de informação, né? Os LLMs, eles são usados, bastante utilizados também, como já foi falado antes, né? Todos os benefícios e também algumas características que precisam ser olhadas com mais cuidado. Aqui nesse slide, a gente apresenta que para essas extrações de informação e também na extração de informação também envolve as subtarefas que eu acabei de mencionar, né, são técnicas que são muito comuns a todo outro problema que você vai estar resolvendo com LLM, né? Você pode ter a argumentação de dados, você pode trabalhar com zero short, few short. Aqui a gente vai concentrar mais no prompt design e no fine tuning. Então, aqui no design de prompts, né, a gente consegue criar instruções específicas bem estruturadas para guiar o comportamento do modelo. E quando é realizado com ajuste fino, que às vezes é preciso, eu vou comentar um pouco mais daqui a pouco, às vezes é preciso realizar um ajuste fino, e que nesse processo a gente consegue treinar de forma adicional em dados rotulados, né, para tarefas bem específicas. Eu costumo dizer que é tarefas bem específicas porque esses modelos são treinados com gigantescos conjuntos de dados, assim, eles são bem generalistas, então, só quando a gente tem aqueles tipos de dados que realmente é muito, muito específico do que você está trabalhando, você vai precisar criar, anotar todo aquele conjunto de dados para treinar ali alguma parte desse LLM. E aí você consegue estar refinando os modelos, refinando os parâmetros de um modelo pré-treinado. Pode passar para o próximo slide, Arthur. Nesse slide, eu trouxe uma pequena aplicação, eu selecionei colocar ela por partes aqui, porque isso faz parte de um projeto grande que eu estou trabalhando, eu não poderia trazer muita coisa aqui. Eu não sei se está dando para ver, ou não sei como aumentar isso aqui de alguma forma, mas aí ele faz parte, que é o seguinte, né? No projeto eu tenho que ali uma sequência de documentos, eu tenho vários tipos de documentos, né? Então, estou começando também a estudar como que otimizar tudo isso. E daí a gente precisa encontrar quais são os dados daquele documento que eles precisam ser anonimizados, né? E aí, até um tempo atrás, que eu trabalhava com isso também, eu trabalhava bastante com dados médicos, então eu mexia muito em prontuários médicos e ali o BERT ele já solucionava bem. Agora, né, eu estou fazendo a mesma coisa, só que mexendo com outros tipos de dados. E estamos testando e está indo muito bem a questão de utilizar o Gemini, né? Aqui eu utilizei o Gemini, para que ele consiga identificar quem são ali naquela imagem que eu estou passando, os dados, por exemplo, que seriam anonimizados. Então, na engenharia de prompt, como foi falado ali no slide anterior, se a gente passa a informação bem estruturada, o prompt bem estruturado, ele devolve para você, né? Então, aqui eu tenho um exemplo do que eu faço lá. Lembrando, é um exemplo bem pequeno, tá? Do que era necessário. E daí, eu utilizei aqui o Gemini, a versão menorzinha que tem, para que ele consiga ler, inclusive, esse documento que vocês estão vendo aqui. Ele estava disponível na internet, e não é também do meu outro trabalho. Estava disponível na internet para teste, enfim, a gente podia pegar e utilizar, principalmente para fins educacionais. E aí, o que acontece? Aqui, eu preciso que o Gemini ele gere uma saída estruturada para mim, que é um JSON, né? Um JSON é um tipo de documento que consegue conversar com toda a aplicação sem muita dificuldade. Então, eu preciso que ele gere, por exemplo, para mim, um JSON onde eu identifique os dados sensíveis. Eu não pedi para que ele identificasse. Eu sei quais são, ali vamos supor que era especialista no negócio, era especialista no caso, e pedi para ele gerar ali onde identificasse qual era o nome, o CPF, data de nascimento. Eu sei que o documento que eu peguei por si só, ele já é... eu já teria que anonimizar ele inteiro, mas foi só para um pequeno exemplo aqui. Então, eu peço que ele devolva isso para mim de uma forma estruturada para um JSON. Beleza, ele devolve tudo certinho, né? E aí, o que acontece? A partir disso, eu pego esse JSON que ele devolve e eu passo para uma outra funcionalidade da minha aplicação, onde ela mapeia esses valores e, a partir daí, ela não define, mas encontra a localização naquela imagem. Quando ela encontra a localização naquela imagem, eu consigo cobrir ela ali com a tarja preta, uns asteriscos, eu consigo alterar essa informação a partir do ponto que eu tenho as coordenadas. Né? Então, aqui a gente usou o Gemini para trazer essa saída estruturada. Funciona bem, né? Eu estou trabalhando não só nesse documento, mas estou trabalhando em outros também. Ele está funcionando bem, mesmo gerando ali, fazendo várias requisições, fazendo uso com a carga muito alta de valores.
Só que, quando a gente está trabalhando com isso, e com certeza eu vou me deparar daqui a pouco com um ponto onde eu vou precisar fazer mais ajuste nessa ferramenta, certo? Então, aí, né, enquanto ele está servindo, enquanto ele está funcionando para a gente está trabalhando. Mas quando eu começar a verificar documentos muito específicos, né, eu vou ter que fazer com que ele aprenda isso, o prompt talvez já não seja algo tão eficiente. Então, eu vou precisar, por exemplo, realizar o Fine Tuning. E aí eu vou pedir para o Arthur passar para o próximo slide, obrigada. E aí, esse Fine Tuning, né, que é o que a gente vai mostrar agora, ele vai ser sobre a nossa aplicação final, né, com tudo que a gente utilizou. A ideia inicial era fazer com as imagens, porém precisava anotar bastante imagens, porque eu não encontrei nenhum conjunto de dados de imagem anotada que a gente poderia fazer, por exemplo, a mesma aplicação desde o início ali até o Fine Tuning, né? Então, ele é feito com outros tipos de dados, é extraído de outros tipos de documento. E aí, nesse Fine Tuning, né, a gente tem aí, quando a gente precisa trabalhar com ele é o processo de adaptar o modelo pré-treinado em um grande corpus de dados gerais, né? Então, ele é treinado ali com vários dados da internet, só que aí a gente precisa adaptar ele para uma tarefa específica, um domínio específico. Então, ali você tem o seu modelo pré-treinado, né? Você tem a preparação dos seus dados. Então, esses dados, eles precisam estar rotulados, porque o algoritmo que você vai utilizar, ele precisa saber qual que é aquela resposta ali, né? Tem que ter os conjuntos de dados tudo certinho, para depois ele ferir para os novos dados. Então, tem que ter toda essa preparação, e geralmente a gente faz em um documento de um domínio específico, né? A partir disso, preparado, a gente começa a ajustar todos os hiperparâmetros. Então, a gente vai treinando o modelo, avaliando, refinando, ajustando os hiperparâmetros. Nesse momento, né, quando a gente pensa em modelos de grande linguagem, né, modelos de LLMs, eles são modelos muito grandes, são modelos com milhões, bilhões de parâmetros. Então, você ter que treinar todos esses parâmetros, todos eles, vai ser muito custoso. Não estou dizendo que é impossível, não. Mas que é custoso, e com uma máquina simples você não vai conseguir. Né? Vai ser muito custoso. Então, pode passar o próximo, Arthur, por favor. Né? Então, existem algumas técnicas que foram sendo criadas, eu acredito que isso ainda vai, com certeza, avançar e melhorar. Mas já consegue, por exemplo, fazer com que nós, réis mortais, já consigamos ali fazer um fine tuning em algum modelo, né? Então, aqui eu trago só uma tabela de comparação com o fine tuning tradicional e com LLMs. Aqui no tradicional eu estou colocando os algoritmos de PLN, estou colocando Ficou mudo aqui para mim. Pois Não é, sei para se é mim só para mim. também. algoritmos de... É isso que a Ela gente voltou. consegue rodar e executar na nossa... Peraí. E aí, geralmente, né, a gente tem essa diferença. Já Para conseguir realizar... Zaiel, a gente Oi. perdeu você há uns 3 minutos atrás. Ai, meu Deus, o que é que eu tinha falado há 13 minutos atrás? 3 minutos não, mas dá uma repetida nesse slide aí. Nesse slide tá massa, mas esse aqui conseguiu pegar, né? Esse aqui você Esse falou, aí é tranquilo. aí aqui então tá cortou um massa. pedaço, a gente não tinha ouvido. Nossa, eu não tinha visto, gente, porque para mim tava tudo ok. Eu nem vi se eu caí. Mas vamos lá. Aqui eu estou dizendo que eu trouxe com relação ao Fine Tuning, né, uma comparação dos métodos tradicionais. Estou chamando ali de métodos tradicionais e eu estou englobando aprendizado supervisionado, não supervisionado, estou englobando modelos PLN, que aí a gente consegue, por exemplo, executar na nossa máquina simples, né, de uma forma mais... E ali até mais ou menos 16 GB você consegue realizar um treinamento e não consegue não precisa ficar vários dias treinando, né? Já com relação ao fine tuning com LLM, são modelos ali com milhões, bilhões de parâmetros, a conversa já é outra. Né? Aí você vai ter que ter realmente uma GPU, algo, e ainda assim vai ficar demorando vários dias para treinar com todos aqueles dados, que ele também precisa de muitos dados para ser treinado, né? Então, aí já começa a ser algumas limitações, né?
além do custo computacional e também a quantidade de dados que você vai precisar ter anotados. Então, para a gente gerar uma quantidade de dados pequena ali, uns 800 para 1.000, já às vezes é meio custoso, né, dependendo do que você vai estar anotando. Imagine gerar isso numa escala bem maior do que essa para passar para um LLM, né? E daí foram realizadas, né, foram criadas algumas técnicas adicionais, que seria esse LoRa, que é o que a gente vai comentar. A instrução é algo parecido com prompt e adapt layers. E daí o LoRa, que é o que a gente fez a execução, né, o que a gente vai trazer aqui para mostrar daqui a pouco. Pode passar para o próximo, Arthur. Aqui a gente já tem uma abordagem que essas atualizações elas são aplicadas em uma baixa dimensionalidade. Então, você já não precisa treinar todos aqueles parâmetros que tem o modelo LLM, certo? Mesmo que eles mantenham os pesos originais, mas aí acontece que ele vai ficar congelado em alguma parte e você vai treinar a outra parte que vai ser bem menor. Ainda assim, continua algo muito grande, né? Daqui a pouco tem um outro ponto que reduz isso um pouco melhor, né? Quando eu falo de reduzir, é mais para ser mais acessível computacionalmente para você conseguir executar até mesmo em uma CPU. E aí, dos originais do modelo congelados, em vez de ajustar diretamente todos os milhões de parâmetros, enfim. E aí, nesses pesos congelados, né, o modelo ele permanece inalterado durante o ajuste fino, ou seja, o modelo que já foi pré-treinado, e economiza memória, também preserva o conhecimento aprendido no pré-treinamento, que ele vai unificar com o novo aprendizado que ele está tendo agora no momento que você faz o fine tuning, né? E daí, ele tem essa questão de projeções de baixo rank, né? Que esse é o grande ponto aí do LoRa, onde, vamos supor o seguinte, ele consegue fazer matrizes pequenas, né, de baixas dimensionalidades, que você consegue treinar isso, e consegue inserir isso nas camadas do modelo, né? Geralmente são nas camadas de atenção, ali que o modelo tem, e aí essas matrizes, elas aprendem as atualizações específicas da nossa tarefa. Então, essas matrizes, né, elas são num tamanho bem menores do que é realmente o modelo, e depois elas são combinadas, só que mesmo combinadas, elas não chegam ao tamanho que é o modelo como um todo, mas elas chegam em algo aproximado ali, né? E aí você consegue treinar, ter o aprendizado que foi do modelo antes, ter um novo aprendizado, né, junto, sem ter ali perda de informação e também sem ser algo extremamente custoso. Mas ainda assim, fazendo isso com LoRa, fazendo esse treinamento, ainda continua um pouco custoso, por isso que eles criaram o QLoRa. Eu vou pedir para tu passar aqui. E aí, esse QLoRa, ele faz exatamente a mesma coisa do LoRa, né? Ele tem alguns materiais que eu estava lendo, né? Eles dizem que é um LoRa 2.0, né? Essa é a evolução do LoRa, e aí projetado, enfim, para realizar ajustes finos dos LLMs, de forma mais eficiente, só que aí ele utiliza uma quantização para reduzir o consumo de memória e conseguir otimizar o desempenho em um hardware limitado, né? Ele já foi criado aí pensando nos meros mortais que não tem uma CPU e que tem uma quantidade de memória também não tão grande. E aí ele utiliza essa quantização de 4 bits, isso aqui varia, algumas vezes eu vi alguns autores mudando até uns 16, de 4 até 16. O modelo, nessa quantização, que é a única atualização que ele coloca, né, o modelo ele é convertido para um formato quantizado de 4 bits, e isso reduz drasticamente o uso de memória. Essa quantização é feita com métodos como o normal float, e aí ele consegue preservar as informações em comparação com as quantizações tradicionais. E a partir daí, né, com essa parte quantizada e congelada, ele consegue realizar os treinamentos dos módulos LoRa. Então, ele faz exatamente o treinamento de baixo rank que o LoRa faz, né? Até porque ele é a mesma coisa, só acrescenta aí que ele consegue quantizar o tamanho do modelo em 4 bits. A partir daí, esses módulos eles são ajustados, o modelo permanece congelado, no fim, novamente, junta todo o conhecimento que o modelo tem ali do pré-treinamento para esse novo conhecimento que seria para algo muito específico que você precisa estar trabalhando, e aí você diz que o modelo não está performando muito bem, então ele vai precisar aprender sobre aqueles dados, né? Então, essa é uma forma que, segundo a literatura, ela ajuda nessa questão de quem tem menos memória para conseguir treinar todo esse modelo.
A partir de agora, vou passar para o Vinícius, que vai comentar um pouco de como foi feita a prática e mostrar a prática, utilizando esse LoRa e o QLoRa. Obrigada, gente. Obrigado, Jailma. Boa tarde, pessoal. Bom, eu acho que nesse ponto da apresentação, né, a gente provavelmente já conseguiu ter uma boa ideia, uma boa noção dos conceitos que estão por trás da extração de informação, né, das técnicas também, ou pelo menos de algumas das principais técnicas, né, que são utilizadas. E aí, como a Jailma citou, a gente vem agora para um exemplo um pouco mais prático, né? A gente teve uma primeira aplicação prática lá com imagem, e agora a gente vem para uma segunda aplicação prática utilizando texto, né? Envolvendo tanto essa parte de extração de informação mais específica, e aí a gente vai ver já já que foi uma extração de informação generativa, né? Como também método de fine-tuning, mais especificamente o LoRa, né? Então, qual que é o objetivo dessa tarefa aqui, né? O que a gente está tentando fazer? A gente quer melhorar um modelo pré-treinado, e já já a gente vai ver qual que é esse modelo, para que a gente consiga responder a tweets de usuários que citaram o Burger King Brasil num determinado período, tá? Então, eu coloquei até aqui umas figuras de exemplo, né, para a gente ter mais ou menos uma noção, porque a conta do Burger King Brasil no Twitter, ela tem uma forma bem característica assim, de responder aos usuários, né, de interagir com as pessoas ali na rede. Ela usa uma linguagem bastante informal, né, muito coloquial ali do dia a dia, bastante gíria, memes, né, aquela língua bem da internet, bem característica do Twitter mesmo, e mescla ali também algumas referências à marca, né, algumas referências à cultura pop, ou referências a coisas que estão acontecendo ali no momento, e tudo isso, obviamente, são estratégias, né, uma estratégia de posicionamento ali da marca e de marketing de uma maneira geral, para ter uma conexão maior com o cliente dela, né, e estar presente ali, evidentemente, nas redes sociais. Então, o que a gente quer tentar fazer é capturar essas características, ou seja, a forma como o Burger King responde aos tweets, tá? E ver se a gente consegue jogar uns tweets para ele responder e avaliar os resultados disso, né? Como que vai ficar e como que seriam essas respostas aí. Pode passar, por favor, Arthur. E aí, claro que se a gente está falando de um fine tuning, né, como o pessoal já citou anteriormente, a gente vai precisar ter um conjunto de dados ali para o qual a gente quer adaptar o nosso modelo. E o conjunto de dados que a gente está usando, ele consiste de 210 tweets, né, e mais especificamente respostas, né, do Burger King para outros usuários ali dentro da plataforma, né, que citaram o Burger King. No período de 1º de agosto a 15 de agosto desse ano, de 2024. Né? É uma quantidade pequena, tá, de tweets, e a gente vai falar um pouco mais também das implicações que isso tem no resultado um pouco mais para frente. Tá? E aí, tendo esses dados, a gente performou basicamente 2 etapas. Né? A primeira etapa foi onde a gente fez a extração de informação propriamente dita usando o Gemini Pro 1.5. Né? E como eu falei anteriormente, essa extração de informação que foi performada aqui, ela foi extração de informação generativa, e uma das facilidades que a extração de informação generativa tem, como a Dani citou lá atrás, é que a gente consegue informar prompts muito mais flexíveis, né? A gente consegue dar uma mensagem muito mais aberta para o modelo, explicando para ele exatamente o que a gente quer extrair, exatamente o tipo de informação que a gente espera receber, e o formato, inclusive, no qual a gente quer essa informação. Né? Então, isso traz um nível de flexibilidade muito grande e a gente vai estar realmente aproveitando ali, tirando todo o suco daquele modelo que foi treinado num conjunto de dados gigantesco. Né? E aí, a gente tendo esses tweets, qual foi o prompt que foi feito? Né? Então, o prompt foi o seguinte: eu vou fornecer um arquivo CSV contendo tweets do Burger King Brasil. Esses tweets eles estão numa coluna chamada input. Preciso que você crie uma nova coluna fact, que é uma descrição do tweet contido na coluna input. Essa descrição precisa resumir bem o que o tweet quer dizer, seu sentido, se é algo positivo ou negativo, um elogio ou reclamação, etc. Exporte um novo CSV contendo o input e a coluna fact resultante. Então, assim, de cara, quando a gente lê esse prompt aqui, a gente vê que ele é um prompt consideravelmente grande.
né? Mas isso foi proposital, foi justamente para mostrar essa flexibilidade que a gente tem de informar para o modelo o que a gente quer e o que a gente espera como resultado. E aí a gente vai ver mais para frente se ele, de fato, no caso, o Gemini foi capaz de capturar isso e de puxar realmente a informação que a gente esperava, né? Então, essa coluna fact que vai ser criada ali nesse dataset, ela vai resumir a principal informação ali extraída daquele tweet, tá? E aí, só fazendo uma pequena observação, né, que a gente rodou isso no Gemini Pro 1.5 dentro do Google AI Studio e usando um parâmetro de temperature setado como 1, né? Esse é um parâmetro que é basicamente uma probabilidade ali, né, o valor que está entre 0 e 1, e quanto maior esse valor, mais diversas vão ser as respostas ali do modelo, né? Ou a gente pode forçar talvez um pouquinho a barra e dizer que o modelo fica mais criativo, entre muitas aspas, quando essa probabilidade está próxima de 1 ou setada para 1. Enquanto se a gente coloca valores menores de temperature, ele começa a dar umas respostas um pouco mais comportadas, né? Vamos dizer assim. Pode passar, Arthur. E aí, a gente passou esse dataset, né, para o Gemini, como eu falei, e eu trouxe aqui 5 exemplos, né, de resumos que ele fez, de extração de informação que ele fez, para a gente ver se está fazendo sentido, se o que ele está extraindo realmente está ok, né? Então, nesse primeiro exemplo ali, né, na primeira linha, a gente tem um tweet em que o BK respondeu: chama a gente na DM, minha rainha. E aí o fato o Burger King pede para o cliente entrar em contato por DM. Né? DM, que é a sigla para Direct Message, né? É como se fosse a mensagem privada lá do Twitter. Então, nesse caso, faz sentido, né? Realmente foi um fato ali que resumiu bem, tá? Na segunda linha, o outro exemplo ficamos contentes com a comunicação através da DM, Lucas. Pode contar sempre. E o fato extraído foi um agradecimento pela comunicação via DM e reforço da disponibilidade do atendimento. Também, ok, faz total sentido. O terceiro era uma resposta dizendo que é um combo para o papai que não tem TV em casa, né? E aí o modelo identificou que isso foi uma brincadeira relacionando o combo que estava sendo vendido, né? Provavelmente um combo de lanche ali sendo vendido, a um pai que não tinha TV em casa, e o tom também, que foi um tom informal, então bem interessante ele capturando isso. O quarto tweet, né? É um tweet com uma pergunta, tu quer, velho? Então, assim, bem informal, uma gíria bem rasgada mesmo, né? E ele capturou também que é uma pergunta informal, provocando ou desafiando ali o cliente. E, por último, uma mensagem para um usuário específico, né, dizendo: ei, Felipe, manda uma mensagem na DM para a gente, queremos conversar com você sobre isso, ficamos te esperando. E aí ele resumiu como uma solicitação de contato via DM para conversar sobre um assunto. Então, assim, só olhando aqui os tweets originais e a extração que foi feita para esses 5 exemplos, a gente consegue ter uma boa ideia de que o Gemini Pro ele performou bem em conseguir extrair o que é mais importante ali desses tweets, mesmo quando tinha uma gíria ali ou um termo muito específico sendo utilizado, né? E claro que isso só é possível porque esses modelos eles são gigantescos, eles são treinados, como a Jailma até citou, né? Praticamente na internet inteira, vamos dizer assim, né? Então, eles têm ali um nível de contextualização de diferentes linguagens e de gírias e de tudo mais que está embutido ali em algum momento, em algum pedaço do modelo. Então, ele conseguiu capturar bem aí essas características, tá? E aí, o dataset que originalmente tinha só uma coluna, né, ele continuou tendo as mesmas 210 linhas, só que passou agora a ter 2 colunas, uma com o tweet original e a outra com o fato que é a informação extraída daí. Pode passar, por favor, Arthur. Bom, beleza. Então, agora a gente tem os inputs que a gente quer, né? A gente tem também os fatos que já foram extraídos lá usando o Gemini. E agora a gente vai para o próximo passo, que é fazer o fine-tuning propriamente dito do modelo com o LoRA, né? O Low Rank Adaptation, que é essa técnica que a Jailma já explicou muito bem. Então, só antes de fazer realmente o fine-tuning, né? A gente precisa fazer um rápido pré-processamento ali dos dados, só para colocar num formato que o modelo entenda bem, né? Um tipo de entrada que faça sentido para a arquitetura do modelo. Então, toda a linha, né, que a gente vai ter ali as 2 colunas de input e de fact, isso foi transformado em um único texto, onde eu vou ter ali uma primeira linha dizendo, indicando que é o post, né? E aí uma quebra de linha dizendo
qual que é o post em seguida, né? E aí mais uma quebra de linha, depois o fato e o fato correspondente em seguida, tá? Então foi só um pré-processamento mesmo, porque como a gente vai ver já já, quando eu passo esses textos para o modelo, né, para o treinamento ali ser feito, eles vão todos dentro de uma coluna só, ou dentro de um campo só, né? Então, esse pré-processamento ele é um passo necessário, tá? Pode passar, por favor, Arthur. E aí, é claro que se a gente está falando de fine tuning, né, a gente está falando de pegar um modelo que já existe, né, que foi treinado ali num conjunto de dados gigantesco e tudo mais, e adaptar esse modelo, melhorar esse modelo para uma tarefa específica, né? Então a gente precisa de um modelo, a gente precisa ter um modelo como ponto de partida, tá? E o modelo LLM que a gente usou, no caso dessa aplicação aqui, como ponto de partida, foi o Gemma 7B IT, tá? Ele é um modelo da família Gemma, né, do Google, que é mais ou menos ali os modelos que estão por trás do Gemini também. Então, ele possui um total de 8,54 bilhões de parâmetros. Então, é um modelo, não que seja pequeno, mas assim, no contexto das LLMs e como elas estão hoje em dia, né? A gente tem modelos bem maiores do que isso, então dá para dizer que ele é pequeno, entre aspas, né? E é justamente por isso que ele foi escolhido, porque a gente tem aí uma capacidade computacional limitada e um tempo limitado também para fazer esse treinamento, né? Senão a gente não conseguiria terminar em tempo hábil. Então, mas essa escolha, né, quando a gente prioriza um modelo que é um pouco menor para uma determinada tarefa, isso vem também com consequências, né? A gente ganha desempenho, mas a gente perde ali algumas coisas, como a gente vai ver mais para frente, tá? Os resultados eles vão ficar um pouquinho mais limitados. Mas aí, só para falar um pouquinho mais desse modelo, né? Ele é um modelo text-to-text, né? Ele recebe somente entradas em texto e fornece saídas também em texto, tá? Ele é um modelo decoder only, ou seja, ele usa só a parte de decodificação do Transformers, né? do Transformer, para fazer a geração de texto sequencial, né? Que é mais ou menos a mesma coisa lá que o GPT faz também. E ele é instruction tuned, ou seja, ele passou por uma etapa adicional de treinamento para melhorar essa capacidade generativa do modelo, né? Inclusive, é daí que vem o IT no final do nome ali, né? É de instruction tuned. Pode passar, por favor. E aí, só para a gente ter mais ou menos ali um parâmetro de comparação, né? Eu acho que antes da gente executar esse fine tuning, é bom a gente rodar um prompt no modelo original e ver o que acontece, né? Então, vamos dizer que eu estou só pegando esse Gemma 7BIT, estou jogando um prompt para ele, pedindo para ele se comportar como o administrador lá da página do Burger King e pedindo para ele responder o tweet. Vamos ver como que ele responde. Então, o prompt foi justamente isso, né? Suponha que você é o administrador do Twitter do Burger King Brasil e responda ao seguinte post. Post é sério, o BK é o melhor. E aí, a saída que o modelo deu, foram todas essas linhas, né? Tudo isso que está entre as aspas ali, do início ao fim, faz parte da saída que o modelo deu, uma saída bem grande, inclusive. Então, ele escreveu, o administrador do Twitter do Burger King Brasil responde, o que você disse me encantou, meu caro. Melhor burger de todos os tempos. E aí ele, inclusive, coloca ali, isso realmente veio da saída do modelo mesmo, tá? Ele colocou mesmo esses dois emojizinhos ali de hambúrguer, o que eu achei, inclusive, bem, bem curioso. E aí ele adiciona mais uns campos ali que sequer foram colocados no prompt, né? A gente não pediu para ele avaliar a origem do comentário, nem a resposta do administrador em si também, mas ele fez isso, né? Falou que ali o comentário foi feito por um usuário brasileiro, provavelmente ele está tentando inferir isso com base na linguagem que foi utilizada, né? E que a resposta do administrador foi curta e amigável, mas também profissional. Ele reconheceu o comentário do usuário e expressou sua concordância. Beleza. Não necessariamente essa resposta dada pelo usuário ela é uma resposta ruim, tá? É uma resposta que poderia até fazer sentido dentro do contexto, só que ela está um pouco longe do estilo de linguagem que a gente viu que essa conta usa no Twitter, né? Como eu comentei, é uma coisa com mais gíria, um pouco mais informal, né? E definitivamente essa resposta aí não chegou nem um pouco perto disso. Então vamos lá, pode passar. E aí, beleza. Agora que a gente tem mais ou menos aí um benchmark, né, para a gente comparar depois, vamos partir para o fine tuning de fato com LoRa, né? Então aqui a gente explicitou quais que são os parâmetros que foram usados para configurar o LoRa, tá? E aí só explicando aqui rapidamente cada um deles, né?
Esse parâmetro R, ele controla o rank das matrizes de baixo escalonamento, né? Esse rank é justamente de onde vem o termo LoRa, né? De Low Rank Adaptation. Então, ele faz o controle do tamanho dessas matrizes que serão adicionadas ao modelo. Isso foi algo que a Jailma também citou anteriormente na explicação dela, né? E aí, quando a gente seta um valor de R igual a 8, que é um valor relativamente baixo, esse fine tuning ele vai ser mais leve, né? Porque a gente vai adicionar uma quantidade menor de novos parâmetros treináveis ali. Só que, por outro lado, a gente corre o risco de deixar de capturar algumas complexidades ali, algumas nuances, tá? Do que a gente está pretendendo fazer o fine tuning. Então, é um risco que se corre, mas a gente assume esse risco justamente pelas limitações de tempo e computacionais e tudo mais, né? Esse outro parâmetro, o segundo parâmetro ali, né, que é o Target Modules, ele está especificando exatamente em quais camadas do modelo eu estou mexendo, né? Então, imagina que você tem um modelo lá de linguagem gigantesco, com bilhões e bilhões, né, nesse caso, mais de 8 bilhões de parâmetros, só que não necessariamente eu vou querer mexer em qualquer camada ou em todas as camadas que estão envolvidas ali no modelo. Eu, na verdade, quero isolar só o que é interessante para esse processo de fine tuning, para garantir que eu vou estar capturando as características que eu quero capturar, né? E de uma maneira geral, quando a gente vai fazer esse processo, o que a gente quer mexer são os mecanismos de atenção, tá? São as projeções dos mecanismos de atenção. Então, todas aquelas strings, né, que estão dentro daquela lista ali são referentes justamente a essas projeções do mecanismo de atenção do modelo, e é ali que a gente vai estar mexendo nesse processo de fine tuning, beleza? E por último, aquele parâmetro task type ali, né? Eu estou só indicando que é um modelo de linguagem causal, né? Causal LM, que é para dizer que a próxima palavra ela vai estar sendo gerada com base no contexto anterior, né? Então, esse aí é bem no padrão mesmo do que a gente está acostumado a ver e a lidar. Pode passar, por favor, Arthur. É só eu beber uma aguinha aqui que a garganta secou, só um minuto. Beleza, vamos lá. E aí, agora que a gente já configurou esses parâmetros do LoRa, né, a gente vai fazer a configuração do treinamento propriamente dito, né? Então, a gente tem essa classe SFT Trainer, né, que vem de Supervised Fine Tuning Trainer, ou seja, um treinamento de fine tuning supervisionado. Ela é uma variante da classe Trainer, que é específica para usar esse tipo de técnica, né, como o LoRa que a gente está utilizando aqui. Tá? E aí a gente vê ali na direita, né, como a gente está fazendo a passagem dos parâmetros desse cara. A gente passa para ele o nome do modelo, né? A gente passa o dataset de treino. A gente passa também qual que é o campo do dataset de treino que vai ser usado, que é aquele que eu expliquei mais lá atrás, né, que vai ter só um texto dizendo o que é o post e o que é o fato associado. A gente vai ter ali também os argumentos de treinamento, né, que estão ali na esquerda, eu já vou falar deles. E a gente vai ter a configuração do LoRa, que foi o que estava lá no slide anterior. Tá? E aí, e só um detalhe que o nome desse parâmetro é PEFT config, porque esse PEFT, na verdade, ele vem de Parameter Efficient Fine Tuning, né? Então, o que a gente está fazendo, né, quando a gente aplica o LoRa, é um fine tuning visando a eficiência dos parâmetros, né? Ou seja, a gente está mantendo, congelando, vamos dizer assim, os parâmetros lá do modelo original e está mexendo só exatamente onde a gente quer e adicionando mais coisa no que a gente quer, né? E aí, lá nos argumentos de treinamento, né, a gente treinou esse modelo ao longo de 10 épocas e com uma taxa de aprendizado de 2 vezes 10 a menos 4, tá? E esse parâmetro FP16 ele foi setado como true para a gente utilizar o ponto flutuante de 16 bits ao invés de 32. E isso ajuda um pouco, né, a reduzir ali o consumo de memória e acelerar também o treinamento, né? Claro que isso ainda não vai ser tão efetivo quanto usar o Kelora, por exemplo, né, que aí já é com a quantização lá para 4 bits, que a Jailma também citou. Esse seria o melhor dos cenários e facilitaria mais ainda, mas a gente já consegue aqui algum ganho, né, de usar o ponto flutuante de 16 bits ao invés de 32. Já facilita um pouco a nossa vida, tá? E aí, só observando rapidamente, né, que a gente rodou esse treinamento numa instância de GPU A100 do Google Colab, tá? Então, a gente comprou lá algumas unidadezinhas de computação para poder rodar esses testes e fazer esse processo. Beleza? Pode passar. Show. Então,
falamos bastante, né? Explicamos muita coisa. Vamos agora olhar para os resultados, né? Que eu acho que, no fim das contas, é o que interessa quando a gente está fazendo esse processo todo que é tão custoso, né? Então, depois que esse fine tuning foi feito, né? A gente teve ali o modelo resultante, né? Esse modelo foi salvo, esse modelo foi carregado, tá? Na verdade, várias versões de checkpoints desse modelo ali foram salvas e a gente selecionou a última versão, né? Que era a versão que estava ali mais próxima de estar com um erro menor. E aí a gente começou a informar alguns prompts, tá, para esse modelo, para verificar como que ele está. Se está melhor do que antes, se está pior, se está fazendo sentido, né? E aí é que começa a entrar a parte interessante da coisa e um pouco engraçada também, como a gente vai ver mais para frente. Então, o prompt está sempre seguindo um padrão, né? Ele sempre começa com: você é o administrador da página do BK no Twitter, poste uma resposta para o seguinte post. E aí, ali embaixo é o que vai variar de fato, né? O post que eu estou pedindo para ele responder e a saída que o modelo está dando. Então, nesse exemplo aí, eu estou dando aquele mesmo post que foi rodado antes do fine tuning, né? Com o Gemma 7B original. Que é: sério, gente, o BK é o melhor. E aí, a resposta, ela foi: obrigador, meu rei. A melhor forma de experimentar o BK é através da sua própria página, utilizando o hashtag BK Brasil. À espera de você lá. Então, assim, a gente vê que, em comparação com o que o modelo tinha respondido antes, né, que está ali embaixo, que é uma resposta muito mais formal, muito mais engessada ali, esse modelo Fine Tunado, ele está tentando, né? Essa resposta não está fazendo 100% sentido, mas ele está tentando. A gente vê que ele está usando, por exemplo, ali o meu rei, que é uma característica muito forte lá da página do Twitter do BK, né? Eles estão sempre usando esse meu rei como uma forma de fazer alusão ao King, né? Do Burger King, meu rei, minha rainha, enfim, eles usam bastante esses termos. Então a gente vê que o modelo conseguiu capturar algumas coisas ali e está tentando convergir nesse sentido, tá? Vamos lá, vamos para o próximo exemplo. No exemplo 2, né, mais uma vez, eu estou dizendo ali para ele agir como um administrador da página do BK no Twitter, né, e pedindo para ele postar uma resposta para o post. E aí, o post dessa vez é: fala sério, BK, uma demora imensa no atendimento. Cadê meu pedido? Né? E dessa vez, ele já deu uma resposta muito mais padronizada e totalmente fora do que a gente esperaria do tipo de resposta lá do Twitter do BK. Né? Ele falou lá no nome do usuário: pedimos desculpas pelo transtorno, te enviamos uma DM para falarmos sobre, aguardamos sua resposta. Então, já foi uma resposta que se distanciou um pouco mais do que a gente gostaria de ver. A pontuação ali também não está muito boa, enfim, então não capturou muito ali as nuances que a gente gostaria de capturar nesse caso, tá? Vamos para o exemplo 3 agora, pode passar. No exemplo 3, o prompt, né, novamente começa da mesma forma. E agora o tweet em questão, ele só queria um Whopper de plantas, né? O Whopper de plantas, só para contextualizar para quem talvez não saiba, o Whopper, ele é um dos principais sanduíches, né? Um dos carros-chefes lá do Burger King, e eles têm uma versão vegana desse sanduíche que é o Whopper de plantas, né? E aí o post era alguém dizendo que só queria um desses, né? E aí a saída é: vem garantir a sua, meu rei. Passageiro de VIP na DM. Então, assim, começou muito boa, né? O vem garantir a sua, meu rei, faz total sentido, tá muito próximo do que realmente eu acredito que o administrador da página do Twitter, perdão, do BK no Twitter responderia, mas aí vem um pedaço ali, passageiro de VIP na DM, que já perde completamente o sentido, né? Deu uma alucinada ali, é como se ele tivesse tentando dizer que ele está dando algum benefício para o cliente na DM, para ele ir lá e garantir o Whopper de plantas, né? Mas não é um termo que faz muito sentido aqui no contexto. Mas ok, tá mais próximo do que a gente gostaria. Pode passar. Isso, exemplo 4. E aí agora no exemplo 4, né? Novamente o mesmo início de prompt, e dessa vez é uma pergunta, é um pedido, na verdade, né, que o usuário está fazendo. O ADM, né? ADM ali usado normalmente para falar do administrador da página, né? O ADM, envia meu currículo para o teu superior, e uma carinha feliz, né? E aí a resposta foi: olá, vamos conversar melhor na DM, meu rei. Conta com a gente. Então, assim, essa aqui tá meio termo, né? Eu poderia olhar para essa mensagem aqui e dizer: tá, pode ser que realmente isso aqui fosse sair lá de um administrador, né, de um cara que de fato está lá na página do Twitter, tá? Então ficou no meio termo isso aí.
E agora vamos para o último exemplo, né, que é o exemplo 5 e que, na minha opinião, é o mais engraçado, assim, porque aqui é onde a gente vê, de fato, a coisa começando a degringolar, né, começando a dar errado. E tem algumas considerações sobre isso aqui também. O prompt que foi feito aqui é: você é o administrador da página do BK no Twitter, poste uma resposta para o seguinte post. Queremos copo de Arcane, querida. Então, é bem coloquial ali, tem gíria e tudo mais. E aí, vamos contextualizar do que esse tweet aqui se tratava, né? Que foi, de fato, um tweet real mesmo de um usuário. E no início desse mês de novembro agora, né? O Burger King ele fez uma campanha, tá, relacionada a uma série da Netflix, que é a série Arcane. É uma série que se passa no universo de um jogo, né, no universo de League of Legends. Enfim, essa série já está no ar desde 2021, tem uma legião de fãs aí, e eles fizeram uma ação, né, onde eles vendiam um combo referente ao Arcane, e tinha lá alguns brindes, né? Então, tinha, por exemplo, um copo que você poderia pegar, alguma coisa desse tipo, né? E aí, nesse caso, o modelo ele se perdeu totalmente e faz sentido ele ter se perdido mesmo. Vamos lá. Então, primeira coisa, né? A primeira linha da saída dele foi: o post foi feito por um usuário chamado Opera. Então, assim, ele já está chamando o usuário de um dos nomes do hambúrguer, que é o carro-chefe dele, né? Que já não faz sentido nenhum. E a resposta que ele daria seria: olá, Whopper, estamos te esperando na DM para conversar melhor sobre isso. Aguardamos sua resposta. Então, dá para ver que ele deu realmente uma boa alucinada nessa parte aqui, né? E aí ele ainda exporta mais umas linhas ainda que a gente também não pediu, né? Ou seja, ele está dizendo que o objetivo é interagir com o usuário e mostrar que a equipe do mercado está presente. Demonstração de conhecimento. Saber que o usuário fala sobre o Arcoane, e aí realmente foi dessa maneira que está destacado ali que o modelo printou, né? E estar atento para as suas mensagens da DM, e colocou ainda ali uma linha sugerindo marcações, né? BK, Whopper, DM. E aí, qual que é o ponto, né? E aí entra justamente o grande desafio quando a gente está falando desse processo de fine-tuning com LLMs, né? Que é o fato da gente precisar de uma quantidade de dados grande e que tenha o contexto suficiente para o meu modelo aprender o que eu quero. Porque esse conjunto de dados que a gente usou, ele é um conjunto de dados bem pequeno, tá? E ele foi de um período específico, do início de agosto ali, dos 15 primeiros dias, na verdade, de agosto de 2024, né? Quem já tentou trabalhar de alguma maneira com extração de dados do Twitter sabe a dificuldade que é. Eles têm uma API que a gente pode usar lá para puxar esses dados, mas ela é extremamente limitada, né? E se a gente quiser puxar uma quantidade grande de tweets, a gente precisa pagar um valor altíssimo, né? Então, pelo menos assim, altíssimo no contexto de uma pessoa que não está dentro de uma grande organização ali, enfim. Então, a gente teve essa limitação da quantidade de dados que a gente conseguia puxar, né? E esses dados eles são de agosto de 2024 e a ação ela aconteceu só agora, em novembro de 24. Ou seja, nada que a gente forneceu para o modelo dá contexto para ele do que realmente foi esse tal do Arcane, ou essa ação que foi feita, ou que existia um combo, um copo do Arcane, né? Então já era meio que esperado que isso aqui iria acontecer. O modelo ia alucinar, ia tentar descobrir do que a gente estava falando ali. E ele lança ali um Arcoane, né? Que eu não faço nem a menor ideia do que possa ser. Mas faz sentido, né, considerando o tipo de dado que a gente passou, e evidencia mais ainda, né, essa limitação que a gente tem quando a gente está trabalhando com um conjunto de dados pequeno. Tá? Pode passar, por favor, Arthur. Beleza. E aí agora, né, só para mostrar que esse tweet foi, de fato, uma interação real, né, feita agora, recentemente, no dia 21 de novembro. E a resposta que foi dada ali pelo Burger King, né, foi: bom dia, obrigado pelo feedback, sabemos que a inovação é essencial e continuaremos trabalhando para melhorar. Então, assim, nesse caso específico aqui, e foi por isso que eu achei interessante, nem a própria página do Burger King respondeu de uma maneira ali informal, como normalmente seria, né? Eu fiquei até com uma pulga atrás da orelha, olhando para essa mensagem que é meio que uma resposta pronta, e pensando se de repente eles também não usaram ali um LLM para dar essas respostas, né? Em alguns momentos. Mas enfim, isso aí é só especulação, foi algo que ficou ali, que eu fiquei coçando a cabeça pensando nisso, tá? Mas ficou com essa impressão de ter sido uma mensagem ali só copiada e colada, né? Pode passar. Bom,
E agora, só para trazer algumas considerações finais, né, de todo esse contexto, considerando também os resultados aí dessa aplicação prática. Então, o modelo, ele tentou, né, adaptar a sua linguagem para o estilo do BK Brasil, mostrando que a LoRa trouxe algum ganho, a gente se aproximou um pouco mais do que é o tipo de linguagem que o BK usa, né, para essas respostas, só que a gente percebeu também que o desempenho está bem longe de ser o ideal, né? O modelo ainda alucina, ele ainda faz algumas respostas que não fazem sentido dentro do contexto, né? E nem do padrão também que a gente espera lá da conta, como a gente viu, né? E como eu comentei, isso vem justamente dessa dificuldade de coletar mais dados, né? Se eu conseguisse, sei lá, todos os tweets do Burger King Brasil dos últimos 5 anos, dos últimos 4 anos, aí talvez eu conseguiria convergir, né, para algo que fizesse muito mais sentido ou para respostas mais assertivas, né? Mas isso é realmente um fator decisivo aí para como o modelo costuma performar, tá? Então, para a gente fazer um fine tuning mais extensivo, né, a gente precisaria justamente disso, de uma quantidade maior de tweets. E não só isso, como a gente podia experimentar também com outras coisas, né, como, por exemplo, o modelo base com um número maior de parâmetros, né? Como eu falei, esse modelo ele tem 8 bilhões e poucos de parâmetros, né? Mas a gente poderia usar uma versão com 20 bilhões, enfim, ou uma quantidade maior, tá? Só que aí entra aquela questão, né, do custo computacional e do quanto a gente ia conseguir fazer esse treinamento ou não, tanto em termos de limitação computacional como em termos de tempo, né? Mas é fato que se a gente tivesse acesso a isso, poderia sim gerar resultados melhores, né? Outras coisas também que daria para experimentar ali, né, seriam mudanças na quantidade de épocas de treinamento e na learning rate, né, que pode ser que ajudariam ali a talvez convergir um pouco melhor o aprendizado do modelo, né? Por fim, a gente também poderia experimentar essa quantização, né, que o que a LoRa faz, né, que é o que a Jailma comentou, é como se fosse um LoRa melhorado, né? Ele faz esse mesmo processo, só que ele usa ali ponto flutuante de 4 bits. Na verdade, ele não usa o ponto flutuante, né? Ele faz uma quantização para não precisar, para fazer uma representação do que seria ali o ponto flutuante. Então, isso também seria uma alternativa para melhorar o modelo que poderia ser explorada, né? Mas, no geral, eu acho que dá para ter, com isso tudo que a gente apresentou, né, uma boa noção tanto da técnica, como também dos principais desafios que a gente enfrenta e o potencial que isso aqui tem, né? Então, hoje, as grandes organizações que estão com poder computacional muito grande na mão, elas conseguem tirar definitivamente muito proveito disso aqui, né, para as suas aplicações e para domínios específicos, né, de conhecimento de aplicação também. E pode passar, Arthur, e eu acho que é isso. A gente encerra por aqui a nossa apresentação.